Olá, meus queridos do 7º ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar fazendo a correção da página 306 da aula passada, né? E vamos concluir o último capítulo do livro 2 de vocês, tá bom? Então vamos lá, página 306, todos com o livrinho aberto, né? Para a gente fazer a correção. Tem 4 perguntinhas. Primeira, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o que é saúde, né? Então nós temos aí no livro de vocês, né, coloquei inclusive entre aspas, porque é um conceito, né, da OMS, que saúde representa o estado de completo bem-estar físico, mental e social de um indivíduo e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Então é um conceito bem amplo, né, que não envolve só você estar bem fisicamente, tá? Então tem que ter todos esses aspectos, físico, mental e social. Segunda, qual é o papel dos governantes para garantir a saúde à sociedade, né? Eles devem, né, promover as ações de prevenção e também de tratamento de doenças e fornecer o saneamento básico, né? Porque o saneamento básico ele evita várias doenças, a vacina também é uma prevenção, educação e informação, né, através de campanhas educativas para que essa informação chegue até a sociedade. Qual é o papel de cada indivíduo na garantia da saúde à sociedade? Tá? Então, os indivíduos, além dos governantes, também são responsáveis, né? Cada indivíduo deve ser responsável por assegurar o bem-estar da sociedade. O indivíduo ele deve buscar os conhecimentos e as ações adequadas para a prevenção de doenças que colocam em risco a saúde da população naquele local ou a nível global. E o que são doenças adquiridas e de que maneira podem ocorrer? Adquiridas, o próprio nome diz, é quando o indivíduo contrai do ambiente em que ele vive, tá? Elas podem ser adquiridas de várias formas, né? Por conta de alguns agentes. Pode ser por agentes físicos, no caso de uma queimadura, né? De um choque, numa corrente elétrica. Pode ser químico, no caso de uma intoxicação por um inseticida ou por um ácido, tá? Inalação de um ácido, né? Do vapor de um ácido. Pode ser por agente mecânico, né? Como você ter um corte, tá? Ou biológicos, pode ser causada por vários micro-organismos, tá, ok? Então verifiquem se responderam direitinho aí no livro de vocês, tá bom? Agora nós vamos concluir, né, o nosso capítulo, começando aí da página 307, sobre prevenção de doenças, né? Quais são os recursos que nós temos para prevenir as doenças? Falamos nessa unidade, né, sobre o saneamento básico. Sanear significa limpar, né? Significa tornar saudável, tá? Aquele ambiente para que as doenças elas não cheguem. A higiene pessoal também é uma forma de prevenir doenças, né? Você ter uma boa higiene, tomar banho, né, escovar os dentes, tá? Higiene do ambiente também, você não vai deixar o lixo dentro da sua casa, né? Porque isso vai atrair micro-organismos, vai atrair insetos. E também uma forma de prevenção de doenças é a vacinação. Então, como é que o nosso sistema, como é que o nosso corpo, ele atua na prevenção de doenças? Nós temos defesas do nosso corpo? Sim. Nós temos um sistema chamado de sistema imunológico ou sistema imune, tá? Que aqui a gente tem uma visão do corpo humano e temos aonde esses órgãos do sistema imunológico, eles estão localizados no nosso corpo, tá? A gente vai falar diante de cada um deles. Nós temos aqui na garganta, ó, as tonsilas, tá? Palatinas, que são as amígdalas, né, que a gente chama, tá lá no finalzinho da boca. Temos aqui na região do tórax, perto do pescoço, o timo, que também é um órgão relacionado com a defesa. O baço, que é aqui no abdômen do lado esquerdo do corpo. Temos os linfonodos, que são esses verdinhos, ó, que estão no pescoço, nas axilas, nas virilhas, tá? Temos o apêndice vermiforme, que fica aqui no comecinho do intestino grosso. Temos a medula óssea vermelha, que também é um órgão de defesa, porque produz células de defesa. E temos as placas de Peyer, né, que estão localizadas lá no nosso intestino delgado. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá?
A medula óssea vermelha. A medula óssea, o próprio nome sugere que ela se localiza dentro do osso. Ela é responsável pela produção de várias células do sangue, dentre elas os linfócitos, tá? Os linfócitos são células de defesa que migram, né, para a corrente sanguínea, ou seja, eles saem lá de dentro do osso e vão se instalar, se espalhar pela corrente sanguínea e alcançar todos os órgãos do nosso corpo. O timo, né? O timo é aquele órgão que fica perto aqui do pescoço, perto do tórax. Alguns tipos de linfócitos também são produzidos, são diferenciados nesse órgão, que é o timo, tá? E aí eles estão relacionados também com a defesa do corpo. Os linfonodos, né? Também são constituintes do sistema linfático. Eles incham quando você tem alguma infecção, tá? Vocês já ouviram falar de íngua? Íngua, né? Às vezes a gente tem íngua debaixo do braço ou aqui perto da virilha. Significa dizer que aqueles linfonodos ou gânglios linfáticos, eles estão tentando combater ou um vírus ou uma bactéria que esteja querendo invadir o seu corpo. O baço, que é aquele órgão que fica do lado esquerdo aqui do abdômen, tá? Produz também células sanguíneas e produzem células de defesa e também está responsável por degradar células velhas, destruir células velhas, né? Produz células novas, mas também destrói células velhas. E temos as tonsilas palatinas, que estão no final lá da garganta, tá? Eles ativam o sistema imunológico quando o agente estranho, né, pode ser um vírus ou uma bactéria, entra em contato com o nosso corpo, na boca. Temos duas principais células que formam o sistema imunológico, são os macrófagos e os linfócitos. Os macrófagos é como se eles engolissem, destruíssem, né, partículas estranhas. E os linfócitos são responsáveis pela produção de anticorpos, né, que são proteínas de defesa que destroem agentes infecciosos, seja ele vírus, bactéria ou tudo mais, tá? Agora nós vamos falar sobre a vacina, né? A vacina, gente, ela foi descoberta, né, por Edward Jenner em 1789. O termo vacina, né, vem do latim vacinus, que significa vaca. E o que quer dizer isso, professor? Significa dizer que esse cientista, né, ele observou que as vacas que tinham uma doença lá, elas, quando eram manipuladas pelas pessoas, né, que ordenhavam essas pessoas, elas não desenvolviam a doença, ou tinham uma forma da doença que era uma forma mais branda, tá, da doença, ok? E daí ele começou a fazer experimentos, né? Isso aí foi o vírus da varíola, tá? E daí ele começou a fazer experimentos e observar, ele tirava o pus das feridas lá das vacas que tinham o vírus e injetava um pouquinho nas pessoas. E aí aquelas pessoas desenvolviam uma forma bem branda da doença. E aí depois ficavam curadas, né, sozinhas. Então daí surgiu, né, a descoberta da vacina como todo inóculo capaz de estimular. Inóculo é aquilo que vai se colocar no outro indivíduo. Capaz de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o agente causador da doença. Então no caso lá do exemplo da varíola, ele pegou e inoculou um pouquinho do pus que tinha os vírus das vacas em pessoas. E aí esse inóculo começou a estimular o corpo dessas pessoas a produzir os anticorpos, tá? Como é que é feita a vacina? A vacina ela é feita de antígenos isolados. E o que são antígenos isolados? Né? São partes de micro-organismos que causam a doença, né? Vamos dizer que seja parte de um vírus. Ou micro-organismos atenuados, ou seja, micro-organismos, né? Que são aqueles preparados a partir, previamente tratados, né? Para que eles não causem a doença. Então, o micro-organismo vivo atenuado é um micro-organismo que foi tratado, você recebe esse micro-organismo, mas você não vai desenvolver a doença, porque é como se ele tivesse sido enfraquecido, tá bom? Aqui a gente tem um esquema mostrando o seguinte: o vírus invadindo uma célula sadia,
tá? E aqui a gente já tem a célula infectada, ó, cheia de vírus, tá? Nós temos uma célula chamada célula beta, que é responsável, né, pela identificação desse antígeno, que é o antígeno, é a substância estranha, no caso o vírus, né? E aí começa a produzir o quê? Os anticorpos, tá? Aqui nós temos a manifestação de uma célula, que vai ficar conhecida como célula de memória. Por quê? Porque ela vai reconhecer, toda vida que essa célula encontrar esse vírus, ela vai reconhecer e então já vai estimular essa célula de memória a produzir quem? Os anticorpos. Aqui, ó, que é o vírus, ele vai também receber a ação de uma outra célula chamada de fagócitos. Então, isso aqui vai ser fagocitado, isso aqui vai ser engolido por essa célula e vai ser destruído, tá bom? Esse esquema tem no livro de vocês na página 309, certo? A produção de vacinas, né? Como nós vimos, ela é feita por os agentes causadores enfraquecidos ou partes dele, né? E como é que se produz uma vacina? Essa substância ela vai ser injetada, né? Esse agente infeccioso enfraquecido ou parte dele vai ser injetado em ovos. Esses ovos vão ser incubados, tá? Para que haja uma proliferação e depois o enfraquecimento e daí é extraído, né, esse agente infeccioso com o vírus, né, com o vírus ou com bactéria enfraquecido, né, de forma que quando nós recebemos a vacina, nós vamos estimular o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos, para que futuramente, quando nós tenhamos contato com esse agente infeccioso, nós já tenhamos, né, os anticorpos formados. Então, a vacina serve para prevenir doenças e não para tratar doenças. E todos nós temos um calendário de vacinação, que a gente colocou aqui, tem no livro de vocês, na página 311, né? Ao nascer, né, a gente tem várias vacinas, o BCG, a hepatite B, e assim vai, durante toda a vida, né, até os idosos, tá, gente? Que é mais ou menos a tabela que tem no livro de vocês. Precisa saber, tia, essa tabela? Claro que não, né? Vocês devem ter, né, a mãe de vocês ainda deve ter essa tabela, mas é bom acompanhar, né, por volta de 9 e 14 anos, se vocês estão com as vacinas em dia, tá? E os adolescentes, né, se algumas dessas vacinas aqui você está faltando tomar, caso esteja, é bom pedir à mãe para levá-los ao posto de saúde. Essa tabela vai ser utilizada para a gente resolver uma atividade já, tá? Bom, doenças erradicadas, né? O que é uma doença erradicada? É aquela que não acontece mais naquela população, naquela comunidade ou naquele país. Então, aqui a nível de Brasil, né, a poliomielite, ela foi erradicada desde 1990. Né? A poliomielite é também conhecida como paralisia infantil. Ela paralisa, né, os membros, é causada por vírus que paralisa os membros e aí a pessoa vai ter uma deficiência em locomoção, tá? O sarampo, ele foi erradicado também no Brasil no ano de 2000 e a varíola em 1970, tá? Em 2016, o Brasil, ele recebeu um certificado, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, que dizia o quê? Que o sarampo, ele tinha sido erradicado, tinha sido eliminado do nosso país. Só que em 2019, começaram a surgir novos casos de sarampo no Brasil, até porque outras pessoas que vinham do Brasil, né, que vinham de outros países ao Brasil, traziam, né, podiam trazer esses vírus, tá, já que lá não tinha essas campanhas como tem aqui no Brasil, né, anualmente. E de 2019, comparando com 2018, o número de casos de sarampo aumentou cerca de 18%. Tá? Então, o Brasil acabou perdendo, né? Ganhou em 2016, mas em 2019 ele já saiu dessa certificação aí, porque o número de casos já voltou. E aqui é aquela velha campanha, né, do Zé Gotinha, que todo mundo de vocês já devem ter tomado, né? Aquela gotinha que também a vacina não é só injetável, ela também pode ser via oral, né, pela boca, através da gotinha, e ela combate também a paralisia infantil, ok?
Agora a gente vai resolver os exercícios de classe, vocês vão pegar o livro de vocês, página 314, 315, para a gente poder responder. Primeira questão aí da página 314. Tem um texto, né, na página anterior que fala sobre ativistas antivacinas podem trazer doenças erradicadas de volta ao Brasil. Após a leitura do texto, responda as questões a seguir. Item A. Você sabe quais são as vacinas indicadas no calendário nacional de vacinação? Você tem no seu livro e a gente colocou aqui também. Pesquise quais são as vacinas indicadas para a sua idade. Então, você vai lá no seu livro, na página 311, de acordo com a sua idade, você vai verificar quais são as vacinas que você deve tomar para a sua idade. Se você não tomou, né, agilizar aí o responsável para ir colocar em dia essas vacinas. Você acha importante estar atento às datas de vacinação? Por quê? Também é uma resposta pessoal, mas a gente pode comentar que as vacinas, elas ajudam na prevenção de muitas doenças. Se você tiver com as suas vacinas em dia, você vai estar protegido de diversas doenças, né? Como mostra nessa tabela da página 311. Agora vamos para as atividades, ainda na página 314. O que são indicadores de saúde, né? Indicadores de saúde são aqueles gráficos ou tabelas, né, que são medidas sintetizadas com informações de determinadas dimensões ou o estado de saúde de uma população, né, número de casos de pessoas de mortalidade infantil, seja por desnutrição, né, o número de idosos, então sempre com faixa etárias, e isso pode ser representado por gráficos e tabelas. Segunda questão. Os indicadores de saúde de uma cidade mostram que a poluição atmosférica aumenta ano a ano. Item A. Explique por que essa informação é importante para verificar a qualidade de vida das pessoas, né? A gente sabe que a poluição atmosférica ela pode gerar várias doenças, né? Dentre elas doenças respiratórias, principalmente, e também até doenças de pele, né? Então, o índice de poluição atmosférica é importante porque nos fornece informações sobre o risco de saúde de uma determinada população. Isso aí vai interferir na qualidade de vida das pessoas daquela população, tá? Então, é importante. Terceira questão, ainda no item B, segunda, né? Cite algumas medidas que os governantes podem ter para diminuir esses índices, né? Aumentar a fiscalização, né? Para ver se eles não estão emitindo grandes quantidades de poluentes, promover campanhas, né? Para estimular o uso de transportes menos poluentes, como a bicicleta, tá? Estimular a indústria automobilística para produzir carros, né, menos poluentes, também seria uma medida. Terceira questão. Qual é a importância do saneamento básico para a população de um bairro, uma cidade ou um país, né? O saneamento básico, gente, ele vai evitar a proliferação de doenças, contaminação da água, né? Isso vai levar a uma garantia de saúde daquela população. Quais são os principais órgãos do sistema imunológico humano, como a gente viu naquela imagem no comecinho da aula, medula óssea vermelha, timo, os linfonodos, o baço, as placas de Peyer e as tonsilas palatinas. Quinta questão. Do que são feitas as vacinas e como elas agem em nosso organismo, né? Toda vacina ela é constituída de um agente estranho, que são os antígenos, isolados, que representam partes de micro-organismos causadores ou os próprios micro-organismos enfraquecidos, ou seja, atenuados, que vão estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Sexta questão, com a carteira de vacinação digital, como a carteira de vacinação digital pode auxiliar na prevenção de doenças? Como essa carteira pode auxiliar na elaboração de indicadores, né? Então, ela ajuda na prevenção de doença, pois as pessoas podem ter o melhor controle das vacinas, né? Que já tomaram, e o agente de saúde, lá no posto de saúde, pode checar se ainda falta você tomar alguma vacina. E essa carteira digital aí, ela auxilia também na elaboração dos indicadores de saúde, porque as informações elas são digitalizadas e é possível o agente de saúde verificar quantas pessoas já foram vacinadas, né, daquele tipo de vacina, e também elaborar um gráfico
mostrando, né, como indicador para auxiliar também uma campanha de vacinação mais direcionada à área, tá ok? Então, vocês façam direitinho essas questões que a gente resolveu agora no finalzinho da aula, tá? Façam no livro direitinho, confiram aí se realmente fizeram direitinho. E estudem, tá, gente? Na próxima semana nós vamos ter o nosso simulado do SAS, né? Do SAI. E não deixem acumular esse conteúdo de ciências, tá bom? Então, tenham todos um bom estudo, uma boa semana e a gente se vê após a semana do simulado. Tchau, tchau, pessoal.